Olá, eu sou Babi Xavier e esse é o Déjà Vu Podcast Conversas para o Mundo. Está aberta a temporada de falar sobre adolescência. Demorou para falar sobre isso, hein? Até porque passa tão rápido para alguns, para outros, uma eternidade. Estou aqui com uma convidada que é educadora parental. Ela é especialista em neurociência e também comportamento adolescente. Vamos falar disso com Gilmara Canestre. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada pelo seu tempo, Gilmara. Eu que agradeço, é uma honra, um prazer estar aqui com você e poder falar um pouco mais sobre esse universo adolescente, né? Para você que tem um adolescente em casa, para mim que também tenho, eu continuo estudando o tempo todo e para todo mundo que vai nos ouvir. Maravilha. E esse déjà vu não poderia acontecer sem o charme dos nossos apoiadores, o Buffet Caramelos. Hoje eu estou aqui no estúdio Salada Cast do Pedro Bexiga, meu grande amigo da época de SBT. Salada Cast vem gravar aqui também. O déjà vu acontece por aqui quando é em São Paulo. O Print Studio com as canecas. Aliás, vamos brindar, vamos brindar. Tá aí. Print Studio com as canecas e o estúdio João Gatti. E dá para perceber, né? Assim que a gente abre câmera, né, gente? Fala assim, Babi tá diferente, Babi tá feita. Tô linda. Tô no estúdio João Gatti fazendo o meu visual aqui pro Déjà Vu Podcast com muito amor para você que tá a fim de ouvir sobre tudo de comportamento. Aliás, que você quiser sugerir, viu? Tô aberta a isso. E para essa nossa convidada, gente, Gilmara Canestre, que eu descobri no Instagram. Gilmara, quando que você entrou no Instagram? Nossa, deve ter, que eu produzo conteúdo para as famílias e os adolescentes, deve ter mais ou menos 3 anos, 3 aproximadamente. anos. E para produzir para Instagram é frenético o negócio, né? Eu vi Todos que você os tem dias. 30 e tantas mil pessoas ali aguardando o que você vai produzir, né? Daqui a pouco, né? Qual é a próxima coisa. E me chamou a atenção, assim, suas postagens me chamaram a atenção, foram muito assertivas. Eu tenho uma adolescente de 13 anos, então estou trazendo aqui para o Déjà Vu esse universo adolescente, porque ou já fomos adolescentes, ou estamos chegando lá, que estejam, né, bem-vindos ao Déjà Vu, adolescentes, ou estamos desesperados sem saber o que fazer porque temos um adolescente no nosso convívio. Seja escola, seja um curso, seja os vizinhos, seja a família. E seja as empresas. As empresas também, né? Sim, As sim. empresas absorvem adolescentes? Como é que está Sim. funcionando esse universo no Sim, porque tem corporativo? o jovem aprendiz a partir dos 14 anos e a gente vai falar sobre o período da adolescência, né? Até quando é o período da adolescência. E é a geração Z. A geração Z. Gilmara, me localiza aqui. Me localiza, por favor, me situa, por favor. Situa a gente aqui no Déjà Vu. Você é especialista na geração Z. Sim, essa é a geração que eu estudo. Comportamento das novas gerações. A geração Z é dos 12 aos 27 anos de idade. Dos 12 aos 27. Que Isso. seria a galera que nasceu até 2010. Isso, né? É, porque eu só sei isso. Tipo, calma, né, gente? É experiência própria mesmo. Eu só sei isso porque a partir de 2011 vai depender da fonte, tá? Vai ter fonte que vai variar 2011, vai Sim, ainda tem essa considerar. variação. Mas eu já considero que, por outras fontes, que até 2010 vai geração Z. E 2011 em diante, até agora, so far, é a geração alfa. Isso. Né? A Cíntia, minha filha, já é alfa porque é 2011. Por isso que eu memorizei direitinho. E nascidos nesse ano é a geração beta. É mesmo? Nascidos em 2025, Isso. geração beta? A escrever, né? Vamos escrever sobre eles, vamos falar sobre eles. Vamos ver como é que eles se comportam, né? É uma incógnita, né? É. E as gerações, o período das gerações também tem uma tendência agora a reduzir o período, né? Finalmente chegou isso. Vou te falar por quê. Quando eu vim morar em São Paulo, eu sou de Niterói, e eu vi que a velocidade, vê se você aí na sua cidade sente isso, né? A aceleração das coisas, o dinamismo que uma cidade pode ter. São Paulo, terra das oportunidades. Vem gente de tudo quanto é lugar, inclusive do mundo, para trabalhar nos mais diversos setores. Então, quando eu trabalhei aqui direto, seja na MTV, seja no SBT, a impressão que eu tinha, e olha que eu já tinha uma vida muito agitada com moda, com arte, com tudo, é que eu vivia 4 anos em um. Era um frenesi, assim. Tudo bem, audiovisual, né? Estava apresentando, programa livre, uma loucura. Mas eu sempre trabalhei com jovem.
né, com adolescente, com jovem, por consequência as famílias assistiam. E eu sempre entendi que a geração ela muda de 6 em 6 anos. Por quê? Porque ela muda as músicas, muda a literatura, muda quem está falando agora, quem que a gente está ouvindo agora. Não que a gente não ouça as pessoas anteriores, por favor, temos referências, temos norte. Mas eu acho, então agora realmente há essa tendência. Você é a primeira Sim, pessoa que está me dizendo. sim, há essa tendência, mesmo porque tudo é muito novo, né? E principalmente depois da pandemia, tudo se acelerou muito mais. Porque a gente se conectou muito, né? Virtualmente. Virtualmente. E aí a parada... Virtualmente, sim, né? Quando é que você começou a trabalhar com adolescentes? Porque, na verdade, para educar os pais dele primeiro, né, gente? A gente tem que educar... Os pais têm que ser educados. Você sentiu Eu vou a fazer uma necessidade? brincadeira. Eu comecei a trabalhar com adolescentes com o meu filho. Boa, boa. Foi seu primeiro case de O sucesso. meu Eu não gosto de falar primeiro isso não, mas eu E é brinco. de sucesso, tá? Ah, de que sucesso. bom. Como é o nome do seu filhote? Luigi. Luigi, beijo. Da tia Babi, aqui, adoro falar tia Babi, para dizer que cringe, que louca, mas adoro. Beijo, Luigi, sua mãe aqui arrebentando. Então, e o Luigi, né? O que você começou a sentir, por onde você foi para a sua formação? Primeira coisa, eu vou te falar, primeira coisa que assim, eu tive não foi insight, mas foi de conselho, foi da minha mãe. Minha mãe tem 84 anos. Uau! Beijos, mamãe. Como é o nome dela? Gilza. Gilza, 84 anos, poderosa, hein, minha filha? E poderosa. Poderosa. Beijo pra você. E a minha mãe, quando o Luigi era pequeno, minha mãe ajudou muito a olhar o Luigi, sabe? Pequenininha, ela olhou demais. E uma vez eu reclamei, falei, nossa, mãe, que canseira do Luigi pequeno. Sabe aquela... Porque né? é desafiador mesmo. Sim, a gente trabalha fora e aquele desafio de mãe mesmo, ela virou para mim e falou assim, não reclama. Por quê? Não reclame dele pequeno agora, porque filho criado trabalha dobrado. Eu falei, mãe, mas criado, depois ele começa a ter, independente, né? Ele começa a ter a vida dele. Aí ela falou assim para mim, presta atenção na hora que ele fizer 12 anos. E com 12 anos, você vai triplicar a sua atenção. Aí eu falei, gente, mãe, mas por quê? Ela falou, porque sim. Não me deu uma explicação. Quer dizer, a faculdade da vida, né? Que ela te deu, né? Observação. Experiência da vida. Precisa. Minha mãe tem 4 anos de pré-primário, minha mãe não estudou, mas a minha mãe tem uma experiência gigante de vida. Você né? vê que a gente nunca deve subestimar e achar que somente a academia vai dar a formação do sujeito como sujeito, né? Não só. Não, nós precisamos tem ouvir a voz aí. da experiência, né? E a voz da experiência da minha mãe, nesse momento, assim, eu falei, mãe, eu acho que você está exagerando naquela época. E o que aconteceu? Quando o Luigi sempre foi um menino muito vibrante, esse menino, assim, que o olhinho, sabe, brilhava demais, um menino comunicativo, sabe? Pequenininho, ele dava os bracinhos, ele era muito loirinho, cabelinho bem amarelinho, então todo mundo gostava muito de brincar com ele. E ele foi crescendo assim, bem divertido, sabe? Com 12 anos, o menino começou a se apagar. Apagar? Apagar. O olhinho começou a apagar, assim, eu comecei a notar que ele estava se apagando. Falei, gente, esse menino tá doente? O que será que tá acontecendo? E aí, eu comentei com a minha mãe, ela falou, Gilmara, 12 anos. Era o descortinar. Né? 11 para 12 anos, era um momento que ele estava saindo ali da pré-adolescência e entrando na adolescência. Então, foi nesse momento, Babi, que eu fui procurar ajuda na minha cidade. Eu moro numa cidade pequena, 100 mil habitantes, mas é uma cidade muito boa. E eu não encontrei ajuda. O que, na verdade, lá eu encontrei foram, assim, alguns psicólogos que falavam, adolescente, Gilmara, espera que passa, logo isso vai passar. Não, mas isso não pode ser da psicologia. Espera que passa, não trata nada. A gente tem que tratar das questões. Exatamente. E nesse momento lá, eu encontrei as seguintes falas. Não, adolescente, você não vai encontrar gente para fazer terapia com ele nesse momento, não. Tipo, não vai encontrar e ponto? E não encontrei. Na minha cidade, eu não encontrei. Eu não encontrei especialistas em adolescente, não. A sua cidade é Lavras? É Lavras, é uma cidade pequena. Mas olha, isso, né? O Luigi tinha 12 anos, hoje ele tem 20. Isso há 8 anos atrás, tá? Então, eu não encontrei pessoas ali que pudessem me ajudar. O que eu fiz, Babi? Mergulhei em livro. Mergulhei em conhecimento. Fui estudar comportamento adolescente. Fui estudar a fase que ele estava passando. Porque eu sabia ser mãe
de criança, né? Mas eu não estava sabendo ser mãe de pré-adolescente, de adolescente. Eu não É, estava entendendo o que, que eu tinha que fazer. porque de criança a gente tem o que esperar quando você está esperando, aquele livro, né? Tem filmes, tem as outras pessoas que já tiveram filhos, contam um pouco como vai ser e a barriga está crescendo e tal. Mas e quando já está aqui pré-adolescendo, adolescendo, como é que faz, né? É que de criança todo mundo fala, né? De criança todo mundo dá um pitaco. E aí eu comecei a observar que, assim, a adolescência ela era muito rotulada, né? Eu não vou falar que é mais, porque, assim, eu venho fazendo uma mudança nisso. Mesmo que pequena, a gente vai construindo ali Não, a isso gente aos vai na poucos, né? micropolítica e joga na rede para Sim, tendenciar para sim. macro. É, tá E certo. assim, o que eu vi naquele momento era isso, era uma rotulação negativa. Aborrecência, adolescência é uma fase complicada demais. Coitada de você que agora está entrando com um filho nessa fase. Então, era isso que eu ouvi nesse período. E fui conversar com algumas mães de adolescentes também. E era isso. Era meio assim, deixa que passa. Não, Eu falei, que deixa Como nada. A criança assim está deixa que apagada, a criança passa? cheia de vida. De forma alguma. E aí, foi justamente na época que eu fiz coaching. Tá, isso já te deu um corpo. É, É. e eu fui fazer para desenvolver lideranças na minha empresa, estava num momento. Você tinha uma empresa ou tem uma empresa de quê? Eu tive uma escola de educação profissional. Eu trabalhava com Olha. jovens, Sim, né? sim, já. Então já tinha acesso Já, a essa já. turma. E aí você fez um coaching para você. Eu fiz um coach para mim, mas eu queria Ah. trabalhar lideranças, eu estava meio que querendo desenvolver outras empresas também. Então eu queria desenvolver outras lideranças. Era esse o meu momento. E esse momento que o Luigi estava nessa transição foi quando eu fiz. E aí eu falei, gente, tem ferramentas aqui que mesmo que seja para adulto, eu posso testar com ele. E Testa no filho antes, é maravilhoso. eu comecei a testar. E algumas coisas começaram a dar certo, sem que ele soubesse, é claro, né? E tentando adaptar ali. Sim, sempre eu entendo isso que você está falando, é sempre respeitando Sim. a idade, a proporção de entendimento, quer dizer, Sim. não como usou o Felca, né, adultizando, né, Não. puxando ele para crescer logo, né? Não, não, de forma alguma. Aham. Não era o que eu Se queria. adaptou mesmo, né? Eu queria adaptar, né? Porque era algo que eu vi Gente, que mas ferramentas da onde que se adaptou para o seu adolescente, gente? a O que você roda estava da lendo? vida, por exemplo, conhece a roda da Não, vida? não, não, conta um pouquinho. O que que é a roda da vida? Da Conta pra roda gente. da vida, eu criei um adolessômetro. 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 O que é o adolessômetro? O adolessômetro é a principal ferramenta de autoavaliativa do adolescente. Ah, ele mesmo Ele faz o... mesmo é uma roda com 12 áreas da vida. Ih, E essas 12 áreas da vida, eu conduzo o adolescente para uma reflexão. O que eu faço? Eu começo a aumentar o nível de consciência do adolescente. Entende? é porque é tudo muito automático nos meios, nos prazeres também, né? Sim, É. sim. Então, o adolessômetro ele tem 12 áreas. Por exemplo, uma delas, família. Outra delas, saúde física. Oh, Espiritualidade, que não tem a ver com religião. maravilhoso. Saúde Tem que ter. emocional. Tem que ter. Amigos. E aí as perguntas são simples, tipo assim... Porque eu queria descobrir o que estava acontecendo com o Luigi, mas perguntas diretas não iam me levar a isso. Não falam. É O difícil. adolessômetro começou a fazer isso acontecer, Babi, de uma forma muito natural. Então, eu começava a perguntar para ele assim, Luigi, com relação às amizades, o quanto você está satisfeito com seus amigos? Olha, uma pergunta para você responder. Você precisa ser sincero com você mesmo, porque é algo sobre você, não sobre eu. Não sobre mim, não sobre seu pai. Acho que eu vou fazer essa pergunta para a Cíntia. Porque ela chegou meio baqueadinha, porque ela falou com uma amiga alguma coisa tipo, pô, a gente tá meio afastada e tal. E a amiga Uhum. deu uma resposta meio blasé, assim, tipo, ué, a gente já não lida? Tipo, uma coisa assim, não sei se falou assim, mas ué, a gente já. Poxa, se tem alguém sentindo falta de ter um contato mais. Uma conexão de maior qualidade com você, você vai responder isso? Mas aí a adolescência às vezes responde assim, né? Responde, é comum da adolescência, né? Mas esse momento aí, eu já estava estudando, então eu sabia que eles estavam vivendo 3 grandes mudanças: social, Uhum. física e emocional. São as 3 grandes mudanças da fase. E ele ainda estava no descortinar.
Então foi o ponto principal, né? Eu peguei a roda da vida, eu falei, gente, dá para transformar isso em algo sensacional para o adolescente, para começar a fazê-lo conversar um pouco mais. Porque o adolescente, ele sente muito, né, Babi? Mas Muito. ele não expressa, ele não verbaliza. Se você puder sugerir conduções, até ele vai um pouco ali no desenho, na arte, na dança, até vai. Mas você tem que já, desde cedo, desde antes das questões, das grandes questões da adolescência aparecerem, você já tem que apontar assim, que tal isso, que tal aquilo? E às vezes nem quer, né? Às vezes quer ficar só no... Só que agora, como é que está sendo essa adolescência dentro das pessoas que você atende, a visão toda desses anos todos de atendimento, né? E tudo que chega também pela rede, né? Eu acho que deve chegar um mundo de possibilidades, de perguntas, né? Pela rede. Sim. Como é que você está sentindo o adolescente frente... aí o que é super interessante aqui... Gente, super interessante. Muito obrigada por essa edição aqui, falando do Manual da Adolescência. Muito obrigada. Deixa eu ver aqui que eu vou agradecer a quem escreveu aqui, ó. Bruno Carbinato. Bruno, muito obrigada pela sua pesquisa toda. Que fala aqui, olha só. Eles são dorminhocos e imprudentes. Dorminhocos, né? E imprudentes. Não é birra, é evolução. A rebeldia, eu queria que você falasse o que é rebeldia, é essencial para o amadurecimento do cérebro. Agora, discursos extremistas, padrões de beleza inalcançáveis e outras armadilhas das redes sociais tornam esse momento ainda mais conturbado. Aí eu queria que você me falasse, porque aí o adolescente às vezes está nele meio, ai meu Deus, o que está acontecendo comigo? E ele quer uma privacidade, ele quer uma coisa, quer ficar pensando lá nele, no quarto, ou em casa e tal. Só que ele nunca está sozinho. Ele sempre está monitorado por quem está do outro lado da rede social, Sim. do outro lado da tela. Seja quadrilha, seja pedófilo, seja tudo, né, gente? Tudo, hacker, tudo. Sim. Como é que tá essa adolescência? Por isso que a Super falou que tinha um ineditismo com relação às anteriores. Essa é a primeira que está de smartphone na mão. Extensão mesmo, É né? uma geração totalmente digital, né? É a geração que nasceu já na era da tecnologia, na era da internet, e é totalmente diferente. Você me diz que é X. Sou X. Eu tô na beira do Y para X. Eu tô entre uma e outra. Bem-vinda, gata. A Y... Todo um novo mundo vindo aí para você. A Y é a geração que viveu essa transição, que viveu o mundo analógico e que viu o mundo se transformar em digital. A geração Z, que é essa geração, né, adolescente de agora, ela está vivendo um mundo frenético de informação, de muita informação. E de muita informação disponível o tempo todo. Então, ela é totalmente diferente das anteriores mesmo. Todas são, Babi. Mas Para e aí, pensa. qual é o bônus disso e qual é o ônus disso? Toda geração tem desafios e oportunidades. Sim, sim. Certo? Sim. Quais estão sendo, na minha opinião, o que está acontecendo hoje? Eu acho que é o equilíbrio do uso do que tem disponível. Tem muito excesso, as pessoas estão usando de forma indiscriminada, né? Os perigos são grandes, mas também existiam perigos anteriormente. Mas os perigos ali são mais digitais, né? E às vezes a gente pensa o seguinte, tem mães que pensam assim, meu filho está no quarto, passa o dia no quarto, não tem perigo nenhum. Eu tem acho perigo que ela físico, se engana né? demais, Aí, não tem perigo físico. E será que não físico? Já pensei também aqui. Ai, treva, gente, pensar nisso. Será que se não receber um físico, desafio, já viu, né? Então, assim, eu acho que assim, os perigos estão na nossa casa. Estão. Na nossa casa. Então não tem que ter isso. Eu vou te falar, lá em casa eu não dou privacidade, não. Porque eu não entendo ainda Também o que não. seja uma privacidade saudável para esse cérebro em formação. Sim. A OMS já falou, gente, até 24 anos, quiçá 25, o córtex pré-frontal está ali formando ainda, que é a área responsável, né? Bom, vai, neurociência, conta pra gente o que acontece vamos nessa entender fase. só um pouquinho isso, né? O cérebro humano, ele só finaliza, né, a maturação completa no final dos 24. Uau. Ou seja, no início dos 25. Então, esse jovem, ele precisa do apoio de um adulto, do suporte, do apoio, para ele conseguir tomar boas decisões na vida.
Só que muitos pais, muitas mães precisam compreender que é por fase. Até os 18 anos, talvez ele precise de um apoio maior, uma sustentação maior. Depois ele começa a ter que tomar suas decisões sozinho, ele precisa ir para o mundo. Faculdade, trabalho. Exatamente, mas É. ainda precisa do nosso suporte. Faculdade, trabalho, relacionamento. Relacionamento. Vamos combinar, né, gente? Evitar a procriação precoce, né? Com Porque toda calma, certeza. né? Com Calma. toda certeza. Então, é um cérebro em desenvolvimento. Se é um cérebro em desenvolvimento, ele precisa de um adulto que já se desenvolveu para apoiar. Olha uma curiosidade. Você sabia que uma das últimas coisas a ficar pronta é a área das relações? É uma das primeiras? É a Uma primeira? das últimas a ficar A pronta. das últimas? É uma das últimas. A empatia, É mais complexa? a colaboração é uma das últimas áreas cerebrais a amadurecer, a ficar pronta mesmo para socializar. Por isso eles vivem esse grande desafio da socialização. Ao mesmo tempo, eles amam o melhor amigo, ao mesmo tempo, eles detestam o melhor amigo. Vixe. Assim como a si mesmos, né? Também. Quem foi que falou que não falava adolescência, falou a mocidade é inimiga de si mesma. Acho que foi um filósofo, até tá aqui. Mas quais são as fases, então, que você entende? Assim, eu da entendo que adolescência? assim, a pré-adolescência dos 10 aos 12, aproximadamente. Dos 12 aos 16, aos 15, 16, quase 16, eu acho que é uma outra fase, tá? Porque perfeito. essa é a fase da adolescência mesmo. Eu estou Saiu entendendo do isso pré- bem em casa. Você está vendo É, isso vendo acontecer. bastante. É. Até os 15, eles têm comportamentos bem semelhantes, dos 13 aos 15. Depois dos 16 aos 18, são comportamentos também diferentes do anterior, e dos 16 aos 18 são bem semelhantes entre eles, mesmo 16 e 18. Depois, acima dos 18, 19 para cima, né, 19 mais, aí é um comportamento de busca, né, para fora, para o mundo. Inclusive, eu acho que é quando eles retornam um pouco para casa. Tem uma amiga que é psicóloga, Paula Alessa, já esteve aqui no Deja Vu com a gente. Ela fala, amiga, olha só, antes da Cintia entrar na adolescência, ela fala, amiga, olha só, você vai sentir, aí vê como é que você vê isso. Aham. Você vai sentir como se a Cintia tivesse sido abduzida. Porque assim, Uhum. fica uma estranha, ela, ai mãe, peraí, não, tô aqui, não, meu espaço, não, você não entende, né? Mas ela, com 18, 19, a tendência é ela voltar para você. É como se tivessem trazido de volta. Abduziram, né? Ficou aquela loucura. E vão trazer de volta. Por que é isso? Até vou usar uma coisa engraçada, a Kátia Damasceno, sabe? Sim, sim, sim. Eu fui numa palestra dela, ela falou que o filho dela de 14 anos parece um parece um ET. Pois é, aí, Parece tá que ele vendo? foi abduzido. Então, ó, o termo já está sendo usado, Não, gente. realmente, mas aí a gente tá rotulando, então vamos tirar, né, um pouco Buenas. disso daí. O que acontece, né? Essa fase é uma fase em que eles precisam se descobrir, Babi, eles não sabem como. Então, mas como é que a Eles gente... como- eles vivem um turbilhão de emoções que eles não Não conseguem dão conta. compreender. Então, quando a gente já respeita isso e já compreende, dando para eles essa liberdade de eu de quero se colocar? ou Tá. de se introspectar, Tá. certo? E de dizer estou aqui, sou a sua mãe, diga para mim o que você quiser dizer, né? No momento que você quiser. Então, mas vamos lá. Educação parental. Eu não deixo. Tudo bem, Uhum. agora estou em São Paulo e ela está em Niterói. Preocupação. Não, minha mãe está lá e minha mãe sabe como eu... E minha mãe chega junto Sim. no método, né? Na forma, ela sabe como eu sou. Mas, que aliás é isso também, na educação parental, eu acho que a gente ainda tem também que tentar dar uma psicoeducada de leve, assim, nos avós, né? Para não ter ordem contra ordem, entende? Ah, tá. A Você educação encontra parental isso? tem que entender todo mundo que está É. no contexto do cuidado com o adolescente. Se os avós também contribuem, eles precisam entrar aí no alinhamento da educação. Sim, porque convivem. Imagina ela ir para casa de uma avó e fica o dia inteiro no eletrônico, janela aberta pro mundo. Pro mundo. E não para um mundo positivo como a gente está tentando ali, né? Um Não. mundo de crescimento, de construção e tal. Mas um mundo, tipo, qualquer nota. Sim. E aí a avó tá achando que ela tá se divertindo. Não, menina, ficou aí a tarde inteira numa calma. Aí você fala, como assim numa calma? Não, ficou ali com o dispositivo dela. Mas minha mãe, não, Dona Graça não deixa isso não, graças a Deus. Dona Graça, né? E a outra avó,
já falecida, era psicopedagoga, também não deixaria, não. Pois Então, é. eu tive sorte nesse sentido. Mas tem Uhum. avós que também precisam se dar conta disso, né? Sim, sim. O alinhamento precisa acontecer por todos os adultos envolvidos na criação do adolescente, tá? Avós, tios, inclusive até a pessoa que trabalha na casa, Tá, fala sobre isso. certo? Até a pessoa que trabalha na casa precisa ser instruída, né, com relação à adolescência, não é, pelo fato de que é um adolescente que não precisa mais de uma supervisão ali. O que que a educação parental é? É nada mais, nada menos do que uma estruturação das famílias em qualquer jornada. Mas as famílias aceitam isso? Não, o termo é novo, né, a educação é nova, talvez, assim, as famílias ainda estão começando a entender que precisam sim se estruturar. Casais novos, gente, eu falo, precisava de uma carteira para ser pai e mãe, sabe, uma habilitação Também acho. Um para ser pai e psicotécnico, mãe. Eu acho. super questionário. Sim, Eu eu acho. acho. E aí você tiraria sua nota, de repente não seria impedido de, mas aconselhado gravemente, assim, É aconselhado uma brincadeira, mas eu veementemente. acho que Mas eu sim. também acho. Tem pessoas que eu acho que não deveriam ser pais e mães, né. A Mas tem, eu concordo com você porque e as e o consequências são. e as pessoas confundem muito a questão da educação positiva. A educação positiva não é Vai aí, se ferra aí. Não é isso. não, Se ferra aí que você tá aprendendo. não é Que você tirar tá. o não da vida Ah, do outro, né. A gente tem que entender que um filho a gente tá colocando na sociedade, fazendo um mundo ou melhor ou pior. Eu uhum. sempre me questionei É sobre verdade, é uma isso. responsabilidade social. Você está criando um ser humano para o Sim, mundo, vai contribuir para o com o quê? mundo. Né? E ele vai também constituir a família dele. É. E que também vai contribuir com o Quais mundo. vão ser as bases, né? Pois é, Então, tá muito automatizado. tá. Assim, quando o Cintia entra pro quarto assim, eu falo, então, filha, o que você tá fazendo aí? Eu sempre dou meu jeito, porque o meu horário eu faço, eu sei que tem mães e pais que estão fora, Sim, mas para isso vai ter que estar ali, ó. E aí, filha, tá fazendo o quê? sim. E se não tiver resposta, vai ter conversa em casa. Porque eu acho que você tem que poder falar com seu filho algumas vezes no dia, não? Né? Tem. Tem que. Com toda certeza. Gente, E eu falei que eles não falam, eles sentem, mas existem meios, né? O próprio adolescômetro, né? sim. Existem meios de você trazê-los para a conversa. Se você fizer perguntas fechadas, ele vai te responder com sim ou com não. Por que que o coach funciona? Porque o coach é uma metodologia de perguntas. Ah, Perguntas inteligentes. o mundo tem que ser movido a Perguntas, essas perguntas. perguntas que vão fazer o seu filho falar com você. Tem uma professora da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, o nome dela é Tereza Helena Schoen. E ela fala que é graças aos adolescentes que assumem mais riscos que o mundo vai adiante. Se esperássemos que as decisões fossem tomadas por adultos, nada mudaria. Quer dizer, ela fala de um conhecimento muito profundo e específico. A gente não deve tomar isso como uma coisa rasa, tá, gente? Tipo assim, então vamos botar todos os adolescentes como CEOs das empresas. Mas eles podem ser consultores, né? Isso aqui que falou da coisa dos riscos, eu me lembrei de uma coisa que, assim, a gente hoje, não sei se você concorda ou você sente isso, a gente está falando mais rápido. As nossas edições de vídeo estão frenéticas. A gente não tem um flow de um gesto inteiro, porque isso dá um sono no vídeo desse cérebro acelerado. Então a gente picota o vídeo inteiro, porque o cérebro fica ali resetando. Opa, agora é outra coisa. Ah, agora é outra coisa. Não, peraí, resetou. Não, começou de novo. Peraí, deixa eu prestar atenção. Que canseira. E aí a gente fica vendo o vídeo todo. Isso acabou sendo uma linguagem que eu entendo que foram os adolescentes que instituíram, porque foram os primeiros a desbravar o YouTube e pega um dispositivo, vê como é que grava. Tinha mais tempo, aquela coisa no quarto e grava e tal. Como não sabiam editar, porque os aplicativos de edição vieram depois, os cursinhos para editar vieram depois, o tempo de erro, né? É o tempo que leva. Então, eu acho que todos os vídeos, o ritmo do TikTok, né? O Instagram pegou um pouco carona, agora está retrocedendo, porque o Instagram está vendo que mais é a gente que está usando, né? Sim, O criadores, Instagram, os né? criadores É a mais. era dos criadores. E criadores mais adultos, né? Estão Sim. usando o Instagram. Mas o TikTok, ele acho que validou, né? Ele continuou, perpetuou essa coisa Esse consumo de conteúdo nervosa. fast food, né? Essa coisa nervosa que é o adolescente. Então, quando a Schoen fala, né, que os adolescentes é que tomam riscos e tal,
É porque às vezes eles se casam, né? Às vezes eles engravidam, assim. Isso, gente, muita calma nessa hora, porque isso é um negócio que muda para a vida, muda a família, muda a sociedade em volta. Esses riscos, né? Então, eles realmente influenciam a gente, você não acha? Sabe o que que eu acho, assim? Eu acho, né, que tem bem fundamentação isso. O que que eu acho dessa fala dela? O cérebro adolescente, ele é extremamente criativo e explorador. Lembra da sua adolescência? Sim, muito. Eu fazia roupa, desenhava móvel para o meu quarto. Era um É. negócio. A gente quer explorar na É. adolescência, a gente quer ver o mundo, a gente quer testar as coisas, né? Testar. Só que às vezes o testar, né, um cérebro ainda em amadurecimento, a torre de controle, que é o córtex pré-frontal, não está totalmente pronta, né? Quando ele não é, às vezes, apoiado por um adulto, ele às vezes pode tomar alguma decisão que é inconsequente, tá? Eu vou falar uma coisinha trágica rápida, um caso rápido que aconteceu lá perto da minha cidade. Conte a história, Um conte. menino de 12 anos, da zona rural, Hum. tá? Ele queria ver como que o trator funciona. E ele pegou o trator do pai. Oh. Isso é comum na adolescência, 12 anos, descortinar. Deixa eu explorar aqui essa região, deixa eu dirigir e ver como é. Infelizmente, acabou tragicamente. Jura? Juro. Gente. Então, assim, a gente vê muitos casos assim acontecendo. Deixa eu testar isso para ver como que funciona. Às vezes os pais até estão, né, ali frequentes no dia a dia, né, da rotina do filho, mas será que esses pais estavam ali na rotina dele? Será que não poderia ter sido junto dele? Então, a gente, pai e mãe, tem que ser mais educado a tá prestando, alternar a atenção mais. Aumentar a atenção desse período de vida Sim, deles, que é exato. exploratório. Por quê? Que a gente tá na Isso vida, mesmo. tá nos boletos, tá no caso Isso. rural lá, tá na Isso. plantação lá e tal, tá nos fornecedores, entendo. Mas a gente precisa alternar mais isso. Tá, tô vendo isso, Prestar mas mais atenção. meu adolescente, o que você tá fazendo aí? Tá tudo bem? Porque essa checagem também, ela é muito. Ela ajuda o adolescente a florescer não se sentindo abandonado, né? Porque tem gente que fala assim, não, deixa ele lá, deixa ele curtir, tá naquela depressão adolescente. Gente, que atitude é essa? Não. Então, Mas qual é o equilíbrio disso, o Gilmar? equilíbrio disso é você acompanhar. Vamos dar um exemplo desse menino, né? Talvez ele quisesse realmente explorar, né? Ali o risco foi muito grande, mas ele poderia ter sido conduzido com o pai. Às vezes, a negatividade de não vai, né? Acaba provocando É. o querer ir, Uhum. sabe? Então, precisa ter um equilíbrio entre o não e o sim. É, entre o extremo controle, Isso. porque tem gente também que controla. Não, mas não é A assim. permissividade, porque aí a É. gente tem os estilos parentais, né? Vixe. A permissividade. A permissividade, ela. Qual é o. Pra quê? Pois é, o que que acontece? A Pra permissividade. quê? Pra quê? Não precisa. Permissividade é porque é pai que. Não, eu quero ser considerado legal. É o medo de Eu sou errar. amigo do meu filho. É o medo de, Amigão. às vezes, vem os pais modernos têm muito medo de errar e não querem repetir o que aconteceu com eles, às vezes com pais mais coercitivos. Ah, é Tem muito legítimo disso. isso, mas daí é você também agir. E aí, filho? Não, tô por você. Não, que você. Calma. Depois que você viu tudo de segurança, aí você pode dizer: não, filho, beleza, tá tudo visto. Faz aí. E a comunicação, Não? né, Babi? Sim. É. A comunicação precisa existir. Porque o não só, ele não é válido. Não porque o adolescente quer explorar. Não por quê? Por que meu pai me disse não para isso? Deixa Olha, eu testar. não porque não. Não treva, porque não. Treva. Não, isso aí afasta muito. Isso eu tive na minha adolescência. Meu pai trabalhava o dia todo, já voltava cansado e tal. Compreendo hoje como adulta, mas talvez eu tenha me tornado uma entrevistadora por causa disso. Porque eu quero saber. As pessoas não me dão fora até hoje, né? Não deram fora. Porque eu quero saber das coisas. Lógico, eu aprendi também a iniciar uma conversa, né? A gente aprende. Mas isso, quando você ouve, não. Por quê? Porque não. Mas na sua época Porque de eu tô mandando. adolescência, você perguntava por quê? Ah, perguntava. Perguntava, mas ele respondia? Não. E você Minha mãe tinha, às vezes, respondia. a Minha mãe respondia. Não. comunicação ali, a argumentação para seguir com a conversa? Muita Não. frustração só. O adolescente ele não tem o sabe poder ainda de ser argumentativo.
Com os meus adolescentes, que são jovens brilhantes, porque eu tenho um programa, né? Eu quero que você Eu vou fale te sobre falar isso. disso. Eles aprendem essa argumentação. Eles aprendem a ser um pouco mais argumentativos, sem serem Manipuladores. manipuladores. E sem serem desrespeitosos com os pais Sim, também. sim, sim. Mas eles aprendem a arte da argumentação. Peraí, não, meu pai me disse não. Mas vamos conversar sobre esse não? E até o autoconhecimento do por que eu quero isso. E tem a manada, tem o pertencimento, né? Não, eu quero. É complicado. Eu quero porque o outro. Todo mundo mas tá indo. todo mundo. E aí gera o clássico, mas você não é todo mundo. Mas Eu eu ainda quero não falei ser isso todo lá em mundo, casa, não. olha. Eu ainda não falei isso lá em casa, não. Mas. Eu já ouvi isso, mas eu É. quero ser todo mundo. Me fala da jornada. Jornada Jovens Brilhantes. Me conta mais. É um preparatório para a vida adulta, Babi. E quanto tempo é de preparatório? Eles É ficam um quanto ano. tempo fazendo? E é o quê? Uma vez por semana? Como é que é? Sim, vou te explicar como que funciona. O adolescômetro, inclusive, faz parte da jornada. Tá. Tá? São 4 fases. O adolescente ele passa comigo. Eu sou mentora do processo. A gente se encontra uma vez por semana, Ok. ao vivo. Mas ele tem toda uma jornada, uma trilha para construir, onde ele aprende comunicação, relacionamento, ele aprende por que é importante o desenvolvimento da saúde física. O que acontece? Muito jovem, ele come de forma desenfreada, ele come errado, ele não pratica nenhum tipo de atividade física, porque o corpo dele é jovem. Ele Não sente a necessidade, às vezes, né? E aí precisa aumentar o nível de consciência, né? De por que tratar bem aquele corpo nesse momento. A gente fala muito sobre família. É um processo. A primeira fase é primeiro ele com ele. Você estava falando da alimentação e do exercício físico. Pode ter muito a ver, sim, né, com o lidar difícil, de forma difícil com as emoções, né? Lidar de forma ainda. O não saber, porque às vezes a gente come, né, as nossas emoções. Está muito alegre, come. Está muito triste, come. Está ansioso, come, né? Ou não, né? Ou fica muito tempo sem. Mas a forma de lidar com a comida diz de um equilíbrio emocional. Eu acredito também. muito nisso. E sobre o exercício físico também, quer dizer, como vai um adolescente, uma pessoa, mas a gente está aqui focando bastante no adolescente, se exercitar, vai para uma aula coletiva, se ele está, sabe, aquela nuvenzinha, tipo, não, peraí, deixa eu me entender, não, eu estou sentindo umas coisas estranhas, uma aflição, uma angústia, que são inerentes à humanidade, mas é tudo muito grande, muito novo. Como é que ele vai fazer exercício? Vou fazer uma musculação. Gente, difícil, né? Tem né? um detalhe, ele está passando por uma transformação física, e às vezes ele olha para aquele corpinho dele, que ainda não vai ser o final, né? E ele fala, eu não vou me expor. Né? Então tem isso também. Não tô legal, tudo estranho, dei aquela espichada, ou os seios vieram antes de tudo, não tem né? isso? Umas espinhas nascem de uma noite para o dia e a coisa, de repente, é muito para ele. E é uma época de muita emoção, né? A parte emocional, ela tá piscando o tempo todo. É intensa nessa fase da vida. Então, e como é que... Mas tem jornada dos adolescentes, dos jovens brilhantes. Tem. E aí tem dinâmicas, tem nota, tem avaliação. Nota não. O que faz no final? Faz uma formatura? Não, vamos lá. São 4 etapas, né? A primeira fase, como eu disse, é a fase, chama Eusência. Então, é ele com ele mesmo. O adolescente ele precisa se descobrir suas habilidades, descobrir sua essência, trabalhar o autoconceito, buscar a espiritualidade. E eles fazem isso em grupo? Isso a gente faz em grupo, é coletivo. Tá aí, o social já coletivo, rolando também. O social junto. já tá rolando ali. Mas eles fazem isso na mesma cidade? Eles não têm... Não, eles eu curtem? atendo o mundo inteiro. É um grupo online, adoro. Eu tenho turminha presencial, mas eu tenho online. Eu tenho alunos Então de você que está aí, Portugal. Brasil, comunidades que falam português, Sim. bora para cima da jornada dos jovens certeza. brilhantes. Então essa é a primeira fase. Na segunda fase, a gente já começa a trabalhar a saúde física, a saúde emocional, a diversão. É muito assim a conexão deles com eles mesmos, né? E entre eles. Porque é algo muito dinâmico, sabe? É muito bacana. Ontem, por exemplo, eu tive aula com eles e a gente falou sobre amizade. Maravilha. Então, a gente abriu, né? A gente abre a fala sobre amizade. Então, eles falam
o que de fato eles às vezes não falam para os pais ou não falam para outras pessoas. E Mas falam entre eles. mesmo que o adolescente esteja fazendo terapia, por exemplo, né, que é super saudável, mesmo esteja fazendo a terapia dele lá, o Sim, Jovens Brilhantes super complementa, né? A contribui. gente tem essa Sim. conversa, né? Porque é uma jornada de desenvolvimento comportamental. A terapia, ela complementa, ela até deveria existir junto. Sim. Tá? A jornada é um desenvolvimento comportamental que não existe no Brasil. O nosso é o único. É mesmo. Com certeza. Não, vocês vão pro Instagram e vocês vão perguntar para esta especialista o que acontece. E, por favor, coloquem seus adolescentes para pensar sobre isso e conhecer a jornada, viu? Eu vou fazer uma dinâmica com você. Escolha desses baralhos aqui. Eu trouxe disciplina positiva, nunca usei. Se quiser, pode tirar uma carta desse e mais uma desses aqui. Crenças e quem é você. Eu quero conhecer um pouco mais de Gilmara. Você quer me conhecer? pouco Então mais. teríamos Sim. que ir aqui, né? Vai, pode ir. Tá bom, vamos lá. Vamos pro primeiro aqui. Já vai no primeiro? Pode ler, pode ler, pode ler. Quais são os seus pontos fracos que devem ser melhorados? Nossa, ansiedade. Ansiedade, sou brasileira, sou ansiosa. Sou ansiosa. Ai, gente, como, E a né? ansiedade, assim, é algo que eu acho que é desse frenesi, né? Eu acho que é. A gente que cria conteúdo o tempo todo, a gente precisa sempre estar pensando o tempo todo, né? Eu acho que é isso. E também, talvez, a questão, talvez, do foco. Eu acho que isso, né? Porque a gente Talvez do está foco. Eu também acho que com a muita ansiedade opção. com foco A gente está também com muita opção. Para além da gente estar também, a gente está vivendo, a gente está envelhecendo, a gente vai... a nossa alimentação tem que ser cuidada, porque a gente embota muito em memória, cognição, com as coisinhas trash que a gente ainda tem, né, na nossa alimentação. Eu estou mudando isso com força. Muita fé. Isso eu sempre fui muito ligada, né? Essa questão da alimentação. Então faz eu muito busco bem. bastante isso. Quem trabalha com imagem tem que, né? É uma coisa que a gente fala, tem que. Mas é fundamental, quer dizer, o que a gente tem de alimentação, o que a gente ingere, os resultados vão vir, né? Não só físicos, né? Mas por isso também que você falou na questão dessa adolescência ali, agora, da Z, né? Quem está vivendo mesmo aí, a gente, vamos colocar que seja aí de 16 ou 15, né? 15 a 18. Álcool nunca, né, cara? Porque o álcool, ele dá uma... Pá! O álcool destrói neurônios. Obrigada. Eu queria que você falasse isso. Não Destrói sou eu, sua mãe falando, tá? Não sou eu só falando. Destrói neurônios de todos nós, né? Mas na adolescência está acontecendo a poda sináptica, né? A gente não falou disso, mas está acontecendo não só a maturação, mas mais um monte de outras coisas estão acontecendo nesse cérebro adolescente. E quando a gente consome álcool nesse período, é crítico. É crítico. Então, nada... Aliás, já tem lei para isso, tá, gente? Vou colocar nos comentários aqui. Eu fui uma delegada que falou assim, olha, agora é lei. Falou no Instagram, eu até guardei, mandei para minha filha, mandei para minha mãe. Não deveria ser zero mesmo. E tolerância zero para quem fornece. Para quem, não, mas estavam bebendo na minha casa, o meu filho. Não. Sabe? Não mesmo, não é só um golinho. Não. E assim, a gente tende a errar, tá? A gente tende a errar. Sim. Fato. Sim, nós somos humanos. A gente tende a errar e falar assim, não, tudo bem, toma um golinho e tal. Experimenta esse vinho maravilhoso. Aí depois você fala, meu Deus, minha criança tem tamanho, mas ela não tem ainda. Calma, não façam, gente, assim, não cedam. Deveria ser até os 25. Até os 25. Né? Porque é o final da maturação. Deveria ser. Bom, como é que a gente pode te encontrar? Tem site? Quero que todo mundo conheça o seu trabalho, Gilmara. Tem o meu Instagram, né? Que é Gilmara Canestre. Né? Sem ponto, sem hífen, tudo. Direto, Gilmara Canestre. Bota aí o Instagram dela, Catriel, pra gente dar uma... Isso, pra gente dar uma olhada. O que mais? E tem o site do Instituto Jovens Brilhantes também. institutojovensbrilhantes.com.br. Maravilha. Ambos me encontram. Aqui, ó. Vou aguardar aqui. Isso. Então, aqui, Catriel, ó. Já tem aqui. Bota aí. O que você postou ultimamente? Vamos ver aqui. 5 coisas que todos os pais gostariam que seus filhos adolescentes soubessem. Então a gente tem que verbalizar, ó. E eu me preocupo porque te amo. Não porque quero te controlar. Isso. O controle afasta. O né? controle afasta. Controle afasta.
Nem sempre terei todas as respostas, olha só. Mas eu tô aqui junto. Junto. Tô aqui junto na M, tô aqui junto na dúvida, tô aqui junto. Tá Com certo. certeza. Isso é fundamental. Aproveite o presente, mas lembre-se de que suas escolhas constroem o Sim. futuro. Né? A gente tem que lembrar que a gente está, né, na fase, os nossos filhos adolescentes, eles estão se construindo adultos. E essa é uma fase que a gente precisa ajudá-los mentoreando eles. Olha, eu adorei o seu perfil desde que eu vi pela primeira vez. Que bom que a gente conseguiu, né? Porque você tá em Minas, mas hoje São Paulo te tem aqui, tem a sua presença maravilhosa. Muito obrigada. Imagina, que você continue... eu que agradeço muito. Nossa, que você muito. continue ajudando muitos adolescentes, muitas famílias, né? Porque acaba um adolescente feliz, né? Mais resolvido. Vai ter toda a sua treta, gente, vai ter. A gente tem essas dúvidas. Mas ele mais ali, né? Se colocando mais assim, na família, mais conectado. Né? A família compreendendo a fase, o adolescente também compreendendo. Porque difícil são os pais, hein, gente? Gilmar não vai falar isso, não. Porque não mas eu falo, tá? Difícil somos nós, tá? A gente é meio difícil de lidar. Esse foi o Déjà Vu dessa semana. Que você fique pensando nessas coisas aí a semana toda. Manda pergunta pra gente, manda pra mim, manda pra Gilmara, por favor, né? O saber aqui do rolê é a Gilmara, tá bom? Então, até a semana. Valeu!